O Senhor tem mostrado aqui a parte no capítulo 29. Porém, irmãos, vamos ler, começando ainda no 28, Gênesis 28, começando no verso 10. E entraremos no capítulo 29, até onde o Senhor nos conceder, irmãos. Portanto, a leitura começaremos no 28 de Gênesis, verso 10, e entraremos no capítulo 29. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã. Chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar, e sonhou, e eis uma escada era posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul, e a ti, e em ti, e na tua semente, serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até que haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu, e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E Jacó votou um voto, dizendo: Se Deus for comigo, e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, e vestidos para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Então pôs-se Jacó a pé, e foi-se à terra dos filhos do Oriente, e olhou, e eis um poço no campo, e eis 3 rebanhos de ovelhas que estavam deitados junto a ele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos. E havia uma grande pedra sobre a boca do poço, e ajuntavam ali todos os rebanhos, e removiam a pedra de sobre a boca do poço, e davam de beber às ovelhas, e tornavam a pôr a pedra sobre a boca do poço no seu lugar. E disse-lhes Jacó: Meus irmãos, de onde sois? E disseram:
somos de Harã. E ele lhes disse: conheceis a Labão, filho de Naor? E disseram: conhecemos. Disse-lhes mais: ele está bem? E disseram: está bem. E eis aqui Raquel, sua filha, que vem com as ovelhas. E ele disse: eis que ainda é muito dia, não é tempo de ajuntar o gado. Dai de beber às ovelhas e ide apacentai-as. E disseram: não podemos, até que todos os rebanhos se ajuntem e removam a pedra de sobre a boca do poço, para que demos de beber às ovelhas. Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. E aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó e revolveu a pedra de sobre a boca do poço e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. E Jacó beijou a Raquel e levantou a sua voz e chorou. E Jacó anunciou a Raquel que era irmão de seu pai e que era filho de Rebeca. Então ela correu e o anunciou a seu pai. Até aqui a leitura, irmãos. Amém. Glória ao nome do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, esta parte de Jacó, também de Esaú, que eram gêmeos, filhos de Rebeca e de Isaque, e o linguajar bíblico às vezes diz o pai, como ele fala: eu sou irmão do teu pai. Na verdade ele era sobrinho, porque ele era filho de Rebeca, que era irmã de Labão. E Labão era pai de Raquel, portanto Jacó se casou com Raquel, era sua prima, na verdade. E também em outros lugares, no outro lugar que lemos, que Deus mesmo diz: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Na verdade, era pai pela origem, pai de de toda a nação, mas para Jacó, Abraão era avô, Isaque era o seu pai, mas o pai de toda a nação foi Abraão. E nós sabemos, irmãos, que tudo o que aconteceu no Velho Testamento, em figura, prefiguravam, era, irmãos, uma perspectiva avançada do que Cristo faria com a igreja. De modo que Jacó aqui, irmãos, simboliza de uma forma muito clara Jesus Cristo, Raquel, a igreja, os rebanhos, a irmandade, o povo. Nós fazemos ao mesmo tempo parte da igreja, da esposa, mas individualmente somos ovelhas do pasto do Senhor, somos rebanhos que o Senhor abriu a fonte da eternidade. Glória ao nome do Senhor. E abriu este caminho santo, esta graça que nos leva ao céu. Mas, irmãos, dentro de tantas profundidades, simbolismos, metáforas da palavra, irmãos, vemos a jovem Rebeca desposada com Isaque, que também na história deles há a prefiguração muito clara de Cristo e da igreja. Mas Raquel, quando se viu esperando filho, ela percebeu que não era um só, que eram dois.
E percebeu também, irmãos, lá pelo 7º, 8º mês, quando a criança começa a se mover, se mexer, ela percebeu que havia um movimento, mas que não era um movimento normal. Havia dentro dela um conflito, e um menino estava lutando com o outro. E ela, achando aquilo muito estranho, foi orar a Deus: Senhor, que é isto que sucede comigo? E o Senhor respondeu, revelou para ela: dentro de ti estão sendo gerados 2 povos, 2 naturezas, 2 inclinações diferentes, mas o maior servirá ao menor. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, isto prefigura o que ocorre com cada um de nós. Todos quantos nos propomos a servir a Deus, dentro, no interior, no âmago de cada um de nós, seja homem, seja mulher, não importa, há um conflito. A carne, o apóstolo Paulo explica isto muito bem, a carne guerreia contra o espírito, e o espírito guerreia contra a carne. Realmente, irmãos, os meninos, quando nasceram, se viu logo as inclinações diferentes. Esaú, apesar de gêmeos, foi o que nasceu primeiro, adquiriu o direito da primogenitura e das bênçãos que tinham, quem era o primogênito. E ele era inclinado à aventura, ao campo, à vida livre, à caça. E Jacó era caseiro, cuidava das ovelhas do pai, estava sempre perto do pai e da mãe, não preparava, irmãos, como seu irmão preparava artefatos de matar. Quem caça tem que ter a lança, a ponta da flecha bem afiada, pensar e arquitetar arapuca para pegar uma ave, arapuca para pegar uma caça, flecha bem afiada para matar. E Jacó cuidava das ovelhas. Se uma quebrava a pata, ele curava. Um buscava a morte, outro buscava a vida. Irmãos, e no interior de cada um de nós há um conflito. A carne é inimiga do espírito, irmão. A carne é a primeira, é a maior, é a que se apresenta. A carne é orgulhosa, irmãos, ela é a grande, e ela se inclina para o que é da terra, porque ela sabe que para o pó voltará. Mas dentro de nós tem o Espírito que geme com gemidos inexprimíveis, sabe que é do céu, e para lá ele se inclina. Glória ao nome do Senhor. É necessário, irmãos, que o maior, a carne, minha, tua, sirva ao Espírito. Ai de quem faz com que o Espírito tenha que obedecer à carne. É os que estão na escravidão, no pecado, no vício, nas drogas, irmão, em toda sorte de coisas do mundo. O espírito gemendo, sofrendo, tem que obedecer às carnalidades. Mas nesta manhã, por esta palavra, poderoso é o Senhor para fazer com que alguém, ou presente aqui, ou ouvindo onde você estiver, se até agora o teu espírito teve que obedecer à carne e você está debaixo da escravidão, o Senhor é poderoso para inverter isto hoje. A primogenitura tua não é da carne,
a primogenitura tua é do Espírito também. Glória ao nome do Senhor. E poderoso é o Senhor para fazer uma obra de conversão, uma obra de restauração com alguém que é crente e recaiu ou caiu em alguma situação. Irmão, que Deus nos guarde a todos. E mesmo nós, irmãos, não importa que o irmão seja crente há tantos anos, tenha, enfim, uma experiência, de repente, irmãos, passa pela nossa mente algum mal, alguma inveja, algum ciúme, e começamos até sem querer arquitetar algum plano. Não gosto muito daquele irmão, aquela irmã, ainda eu vou dar uma boa resposta para ela, ainda vou dar o troco para aquilo que me fizeram. Irmão, essas ideias do Esaú. Você está preparando arapuca para o teu irmão? Está afiando algum plano aí? Esqueça isto, irmão. Perdoa, glória ao nome do Senhor. Faça com que a carne esteja debaixo da guia do Espírito. Glória ao nome do Senhor. E assim aconteceu, irmão, que nesta busca da caça, do campo e da vida livre de Esaú, chegou um dia que Deus permitiu, irmão, que a caça fugisse. Há um provérbio popular muito oportuno, que um dia do caçador, ele consegue o objetivo, mas tem o dia da caça também. E justamente no dia que ele ia buscar uma caça, que o seu pai disse: prepara, faça do jeito que eu gosto, vou comer, e após isso eu te abençoo. Ele procurou, se perdeu, a caça sumiu, e ele chegou muito tarde. E a mãe, porque mãe, irmãos, tem um amor muito grande, maior que o amor de mãe, só o amor de Deus. E a mãe Rebeca falou para Jacó: Jacó, já preparei tudo aqui, vamos matar um cabrito, você vai pôr a roupa de gala, a roupa de festa do teu irmão, e você vai ser abençoado no lugar dele. Vamos enganar o teu pai. Ele de início não aceitou, irmão. Não, minha voz é um pouco diferente, e meu irmão tem pelo no corpo, pelo na mão, e eu não tenho pelos. O pai vai descobrir. Mas Isaac estava cego pela idade. A mãe disse: já preparei tudo, do couro tenro do cabritinho eu fiz uma espécie de luva, você vai calçar, e teu pai vai passar a mão e ver que a roupa é a roupa do teu irmão, na roupa dele tem o cheiro das flores do campo, e ele vai te abençoar. E realmente arquitetaram tudo isto, irmão. O pai desconfiou um pouco pela voz, a voz é de Jacó, mas pôs a mão, o pelo é de Esaú, a roupa é de Esaú, cheirou, irmão, e abençoou Jacó no lugar de Esaú. E alguém pode dizer: mas Deus permite isto, engano. Irmão, Esaú mereceu isto, porque numa outra ocasião, pouco antes, ele também se perdeu nas caçadas, e chegou com muita fome, quase morto, dentro da força da expressão da palavra. E Jacó tinha feito o seu almoço, ali um assado com lentilhas e uma carne que cheirava de longe, e ele chegou, irmão, e disse: me dá de comer, que eu estou morrendo de fome. O pensamento de Jacó, irmãos,
era nas bênçãos, na eternidade e na primogenitura. E ele propôs, falou: eu te darei se você me der o direito de ser abençoado. E ele, irmãos, pecou, blasfemou, quando ele disse: que me vale isto se eu morro de fome? Então melhor eu ter o prato de comida agora do que esta bênção do futuro. E cometeu, irmão, este grave pecado diante de Deus. Por isso Deus permitiu que fosse feito por Rebeca, e Jacó acabou aceitando, irmãos, este engano, na verdade. Só que não compensa enganar, irmão. Jacó enganou o pai uma vez, o sogro o enganou muitas vezes. Só o salário dele, ele trocou 10 vezes, diz a palavra. E durante a vida teve que trabalhar sendo enganado pelo próprio sogro. Então, irmãos, na verdade, quando Esaú voltou, agora nessa segunda vez, cansado também, sem a caça, e pior de tudo, quando ele foi falar com o pai falou: mas é você, meu filho? Sim, não consegui a caça, estou desanimado, vamos deixar isso aí da bênção por um outro dia. Falou: não, então eu abençoei enganado o teu irmão, ele já tem o direito da primogenitura. Ele bradou, gritou, se enervou, mas Jacó estava abençoado, não só pelo Pai da terra, pelo Pai do céu. Glória ao nome do Senhor. Fez um juramento gravíssimo, pois a pessoa que busca, irmão, caça, busca destruição, é amigo da morte. E ele fez um juramento de morte: a hora que meu pai terminar a vida, eu mato o meu irmão. E os próprios pais chamaram a Jacó e disseram: vai embora daqui, volta para a região da Mesopotâmia, em Padã Arã, onde está a nossa família. Não tome por mulher as moças aqui de Canaã, vai buscar uma esposa e fazer a tua vida entre aqueles que servem a Deus. E saiu Jacó, irmãos, deixando tudo, o pai e a mãe que amava, o irmão irado com juramento de morte, e a casa que ele gostava, as ovelhas que ele cuidava, irmão, com tanto carinho. Mas ele pegou o que pôde e foi-se embora, sem saber o que o esperava. Mas, irmãos, quem busca a Deus, quem é, irmãos, guardador das promessas de Deus, o Senhor não o deixa nem o desampara. E se tem alguém ouvindo esta palavra, ou de entre nós que aqui estamos, que não sabe o que vai acontecer amanhã, é uma segunda-feira, uma nova semana, e o irmão não sabe o rumo da tua vida, hoje o Senhor manda esta palavra: eu estarei contigo, não te deixarei, não te abandonarei, e enquanto eu não cumprir o meu plano na tua vida, de bênção e de prosperidade. Glória ao nome do Senhor. Jacó marchou até cansar, irmãos, andando, e acabou deitando próximo da estrada. Pegou uma pedra e colocou aquela pedra, era uma laje, irmãos, e serviu ali de travesseiro. E naquela noite ele teve um sonho. Eis que uma escada tocava a terra, o pé dela, e o topo entrava no céu, não no céu da atmosfera da terra, irmão, mas era uma escada simbólica que entrava no trono da misericórdia de Deus, até o lugar onde Deus estava lá no topo, sobre o seu trono. E ele ouviu a voz de Deus, dizendo: Jacó, eu sou o Deus de Abraão e de Isaque.
sou o teu Deus. Eu te vi, estou te vendo, serei contigo, não te deixarei, não te desampararei. Essa terra que você deitou aí, te darei como herança para ti, para a tua descendência. E mais, Jacó, da tua descendência virá um. Não é exatamente essas palavras, irmão, mas o significado é exatamente isto. Um da tua descendência, nele serão benditas todas as famílias da terra. Não eram as famílias somente daquela época, dos séculos que se passaram e dos dias de hoje. Quem crer naquele que veio da descendência de Jacó, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é bendito nesta terra e é bendito para a eternidade no reino da glória. Irmãos, foi anunciado naquele momento a graça do Filho de Deus. Aquela escada que o pé tocava a terra e o topo levava ao céu, era Cristo, irmão. Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem a Deus senão por mim. A escada era Cristo, era a graça, era este caminho santo que nós estamos degrau por degrau marchando, cada um de nós, o caminho que nos foi proposto. E tanto é isto, irmão, assim que se lermos lá no início do Evangelho de João, no capítulo 1, lá pelo verso 57, 58, 59, nós vamos encontrar um fato interessante. Os primeiros discípulos viram que Cristo, aquele Jesus de Nazaré, era o Salvador. E um chamava o outro para vir ouvir. Jesus tinha chamado os primeiros, como Pedro e André, João e Tiago, mas também outros depois foram chamados. E Natanael foi um dos chamados. Ou melhor, irmãos, Filipe foi um dos chamados. E ele era amigo de Natanael. E Natanael estava descansando debaixo de uma árvore, de uma figueira. E chegou Filipe e disse: Natanael, venha conhecer um homem e veja se porventura ele não é o Cristo. Venha. Natanael, sentado, perguntou: de onde ele vem? Ele veio de Nazaré, é Jesus de Nazaré. Pode porventura vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque Nazaré era uma cidade de pessoas, irmãos, muito duras, pessoas que agiam com uma forma bruta, até no falar. Mas Filipe não ficou alimentando discussão, irmão. Falou: Natanael, vem e vê. E largou ele lá e foi embora. Onde estava a multidão estava Cristo. Natanael não teve com quem discutir, ficou sozinho, procurou ir onde estava Jesus. E veio vindo, irmão. Como muitos do meio da Irmandade de nós, chegamos a primeira vez num culto, meio desconfiado, meio de longe, sentando lá atrás, não querendo muita conversa. Assim veio chegando Natanael. Mas quando ele chegou, Jesus parou, que falava com a multidão, chamou a atenção da multidão e mostrou Natanael. E disse: vem vindo aí um verdadeiro israelita, que gosta das coisas certas, com ele não há dolo, é um homem sincero. Eu, Senhor, você, Natanael. Mas de onde tu me conheces, Senhor, para saber que eu sou assim? Natanael, antes que Filipe falasse contigo, debaixo da figueira, eu já te tinha visto lá.
Ai, verdadeiramente tu és o Cristo, és o Rei de Israel. Oh, Natanael, porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, crestes? Fica aqui, e de agora em diante, você vai ver o que Jacó viu, irmão, cerca de 2000 anos antes, 1800 anos. Você vai ver, Natanael, de agora em diante, o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. O sonho de Jacó, uma escada que tocava a terra o pé, o topo tocava o céu, os anjos de Deus subiam e desciam por ela. É Cristo, é o caminho, é a escada para a vida eterna. E hoje, por esta palavra, o pé desta escada quer dizer o início de uma obra. Toca a terra, não a terra planeta, não a terra superfície terrena, a terra carne humana que é terra. Toca o teu coração, começa uma obra nova na tua vida. Uma escada te é proposta, uma obra nova começa hoje. Glória ao nome do Senhor. Jesus Cristo foi a escada da visão de Jacó, irmão. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele nos conduz para a vida eterna, Ele nos abriu o céu. E depois, irmão, houve esta verdadeira conversão espiritual de Jacó. A proposta dele, simples. Olha, irmão, ele não pediu muita coisa não: pão para comer, roupa para vestir, bênção no ir e no voltar, ver ainda o seu pai com vida. Foi o que ele pediu, irmão, e o Senhor concedeu. Servo de Deus, peça com consciência, peça o necessário. Irmã, contenta-te com o mínimo e o Senhor te dará o máximo. Glória ao nome do Senhor. E assim Deus abençoou grandemente a Jacó, e você serve ao Deus de Jacó. Irmão, o teu Deus é o Deus de Jacó, irmão, não é outro, e o Senhor te abençoará. E aqui no capítulo 29, que foi o que o Senhor revelou esta palavra nesta manhã, irmão, ele, depois daquela manhã que Deus falou com ele, ele seguiu a pé a viagem, caminhou, a caminhada foi longa, irmão, eu creio que de muitas dezenas de dias, meses talvez, mas até que ele chegou na região de Harã, que é na Mesopotâmia, o que atualmente está lá entre Iraque e Irã, meu irmão, aquela região longe de Israel, longe de onde eles estavam. Então, diz aqui a palavra que ele viu na cidade de Harã, onde ele destinava, onde morava o seu tio e seus familiares, e ele viu no campo um quadro que o impressionou, porque tinha um poço, uma fonte, mas uma enorme laje de pedra tampando a boca. 3 pastores com seus rebanhos, os rebanhos deitados e os pastores parados. Jacó falou: meus irmãos, vocês são de onde? Da cidade de Harã. Vocês conhecem lá Labão, que era irmão de Rebeca, sua mãe de Jacó? Conhecemos. Ele está bem? Ele está bem, vive, está bem. E vem vindo ali aquele rebanho com aquela moça que é pastora. Ela é filha dele, portanto seria prima dele. E vinha vindo. E por que vocês não dão água para os rebanhos? Não, essa pedra aí, nós temos que esperar chegar todos. Tem outros pastores pastoreando. Juntos nós removemos. É muito difícil. E aí então nós damos de beber. Mas, irmão,
Quando chegou Raquel, formosa, as ovelhas do seu pai, veio uma força tão grande em Jacó, que aquilo que precisava de muitos homens, ele, com a força de Deus, removeu a pedra, ele mesmo tirou água, abeberou o rebanho de Raquel, e a abraçou, a beijou, chorou, e disse: eu sou filho de Rebeca, irmã do teu pai. Glória ao nome do Senhor. E a partir dali, irmão, ele foi depois levado para a casa de Labão, que foi anunciado a ele, e se tornou pastor daquelas ovelhas, e se tornou esposo de Rebeca. Que Jesus Cristo fez, irmão? A fonte da vida eterna tinha sido colocada uma pedra pelo pecado de Adão, mas veio Cristo, olhou para nossas almas, irmão, amou, nos abraçou, nos beijou, glória ao nome do Senhor, removeu a morte e o inferno da nossa vida, abriu a fonte da eternidade para as nossas almas a beberá. A palavra hoje jorra como fonte de vida eterna. Beba desta água, servo de Deus, beba desta água, serva de Deus, alimenta a tua alma e te faz herdeiro da vida eterna. Glória ao nome do Senhor. É a palavra que Deus nos manda, esta escada, esta fonte, esta eternidade é Jesus Cristo na nossa vida. Deus seja louvado.